é um prédio que tem uma primeira construção de 3 andares de fim do século XIX, tem um primeiro acrescento muito no começo, 1913, uma coisa assim. Portanto, sobe mais um andar e depois tem uma intervenção de 1918 ou 20, também muito no início, mas portanto, uns anos depois, de mais um segundo acrescento. Pertencia a um cliente institucional que tem um património relativamente grande na cidade de Lisboa. Estava em relativo mau estado em algumas zonas, portanto, onde o telhado tinha colapsado. Portanto, havia basicamente uma promada que estava toda ela digamos, tinha apodrecido, basicamente, o soalho, e, portanto, nem se podia andar em cima, aliás, tinha colapsado. E depois numa outra zona, junto à cobertura, também uma parte. Mas, curiosamente, quando começámos a fazer o levantamento ao prédio, descobrimos que, apesar dos ataques, da bicharada, dos maltratos, etc., que havia uma muito razoável resistência ao tempo e uma coerência construtiva muito óbvia. As empenas eram muito curiosas porque mostravam os diversos momentos da construção, ou seja, o primeiro prédio é feito numa alvenaria bastarda muito razoável, depois tem um primeiro acrescento de alvenaria de pedra, eu diria, caótico, e portanto aquilo deve ter sido feito por uns amadores, e depois por cima disto o último troço da empena é tijolo maciço, muito bem aparelhado, e é engraçado nós percebermos as histórias e as perspectivas até de quem o interviu. E portanto, por um lado esta coerência do edifício, que apesar dos acrescentos tem um desenho relativamente claro e controlado, que é uma coisa que nós gostamos aqui. Portanto, apesar de não ser a linguagem que nos atrai, das vanguardas e de uma certa abstração e de uma certa fluidez, a contaminação da formação, não é? Dos tais anos 80, e eu diria da geometria, não é? A tal questão do pequeno traçado que tudo gera, que organiza, que torna consequente. Este aspecto de um desenho relativamente consistente e de uma grande coerência construtiva e do bom estado em que ele estava, por um lado, condiciona-nos muito. Por outro lado, estamos a falar de uma instituição de solidariedade social e estes apartamentos seriam para alojar pessoas em processo de reinserção social. Portanto, pessoas que tinham sido tiradas à rua, pessoas que por uma ou por outra razão tivessem problemas de índole, tivessem estado presos e não tivessem apoio nenhum. Portanto, de alguma maneira, pessoas que estão inseridas em programas de reinserção, portanto, programas profissionalizantes, com apoio de psicólogos, etc. E são gente que já é, do meu ponto de vista, é suficientemente estigmatizada. E a recuperação deste prédio seria para alojar entre 2 a 4 pessoas, consoante a dimensão dos fogos, pessoas com estas características. E eu, na altura, visitei algumas das obras da instituição, por quem ganhei uma admiração, era uma coisa que eu desconhecia, digamos, a profundidade, digamos, da ação social desta instituição, e onde conheci algumas destas pessoas em processo. E, portanto, estas duas vertentes, uma que tem uma dimensão do discurso da arquitetura e a outra que tem uma dimensão humana muito forte, condicionaram muito a perspectiva que eu tive sobre o projeto, não é? Portanto, ou seja, houve a preocupação de tentar desenhar umas casas que fossem algo serenas e que, sobretudo, pudessem transmitir uma imagem a palavra sofisticação, se calhar, não é a mais adequada, mas que
que sobretudo afastasse a imagem daqueles apartamentos de algo que é provisório e para pessoas que tenham uma dimensão de abrigo, ou seja, quis claramente, procurei, isso levou a que o projeto tenha uma série de pormenores no desenho, não é? Que do meu ponto de vista faça às casas muito confortáveis. Recuperámos a maior parte do pavimento, fazia parte do programa porque as pessoas traziam algumas coisas que andam sempre às costas, etc. E, portanto, enquanto não têm as suas casas precisam de alguma arrumação, portanto, tínhamos armários que são feitos, basicamente redundam numas faixas de bétula, e depois reorganizámos as tipologias originais para permitir, ele tem uma localização privilegiada para permitir que, quer nas cozinhas, quer nos quartos e nas salas, houvesse sempre vistas que são sempre fabulosas. Ou é sobre a Baixa, ou é sobre São Pedro de Alcântara, ou é sobre o Jardim Botânico. Houve essa preocupação na criação desses espaços, de alguma maneira, acolhedores, não é? Para essas pessoas. Relativamente ao prédio em si, ele teve uma intervenção relativamente pragmática, passou a ter 2 esqueletos, ou seja, pusemos num esqueleto de ferro agarrado ao de madeira. Isso não é muito relevante, penso eu, para aquilo que estamos a discutir, mas sobretudo na fachada optámos por clarificá-lo o mais possível, ou seja, os vãos acabaram a ficar sem caixilho, portanto tem só um caixilho periférico para sobretudo acentuarem o desenho das cantarias, não é? E da proporção dos vãos. Reaproveitámos a maior parte das portadas existentes e depois fizemos algumas muito semelhantes. A única coisa foi que não as trabalhámos, mas portanto demos-lhe as mesmas dimensões e as mesmas espessuras, que por ser um prédio antigo são por dentro, não é? São por trás do vidro, e utilizámos o branco extensivamente, porque o jogo de profundidade das portadas, mais o desenho das serralharias do ferro forjado que eles tinham, guardas de varanda, apoios de varandins corridos, etc., com o branco permitiam acentuar o desenho. Ou seja, e nós mais do que enfatizar uma presença, apeteceu-nos ali reconhecer a tal sobriedade geométrica que tínhamos lido nas primeiras abordagens. E daí pintámos-lo todo de branco e, portanto, ele basicamente vive do desenho que as sombras vão fazendo ao longo do dia, expressando o que lá está, não é? É um projeto que nós aqui gostamos muito. Basicamente, de certo modo, só tem um material. Basicamente é um edifício de betão, com pequenos apontamentos, porque assim é necessário de vidro e de aço corten, não é? De metal. O concurso para o cemitério que não ganhámos, aliás ficámos muito mal qualificados, enfim, são circunstâncias, às vezes também da volatilidade dos júris, não é? Os júris têm uma identidade que é formada por aquelas pessoas e isso tem uma dimensão objetiva, mas também tem uma dimensão subjetiva, que aquelas determinadas pessoas acabam a produzir uma perspectiva e pronto, e escolhem aquelas que acham mais consequentes. Mas o Cemitério de Cidade Nova foi um projeto que aqui gostámos muito de fazer porque levámos às últimas consequências algumas das questões que tínhamos andado a ensaiar, que era ele basicamente é uma faixa, é um paralelepípedo gigante com uma entrada adoçada, e depois basicamente é uma colunata gigante ao longo de uma zona de circulação e depois uma série de
a sucessão de espaços que são precisos. As câmaras mortuárias, os serviços administrativos, até onde, por fim, os cremadores, não é? Tratava-se de um programa que pressupunha o refazer de uma ala não construída ainda, de um topo não construído do cemitério de Chiesa Nuova, a ampliação do cemitério, sobretudo através dos pequenos jazigos para as ossadas, não é? E basicamente isto, portanto, e o crematório, fazer o crematório, ampliação e remate do canto do cemitério. E nós, eu gosto de falar neste projeto porque nós andámos bastante perdidos ao começo. Até que no meio das pesquisas, das leituras que andámos a fazer, tropeçamos numa referência a um livro que por acaso lemos muito, que é um dos livros que eu, lá está à volta e meia visito, que são As Cidades Invisíveis, não é? do Italo Calvino. E há uma referência a uma dessas cidades do livro, que é Eusápia. E Eusápia é muito curiosa, porque no fundo Eusápia é uma cidade espelhada, em que virada para o sol há Eusápia dos vivos e virada para a terra a Eusápia dos mortos. E são simétricas. Portanto, as pessoas, uma vez terminado, digamos, o seu período na Eusápia dos vivos, têm um processo através de uma suposta confederação, dá-lhe assim um nome estranho, que são os homens, são os entes que fazem a passagem para a Eusápia de baixo. E depois há uma série de curiosidades. Na Eusápia de cima as pessoas tendem a ser sobretudo torneiros, mecânicos, condutores de autocarro, enquanto na Eusápia de baixo, que cresce mais ou menos ao mesmo nível, que são simétricas, não é? Embora na de baixo haja sobretudo generais e cantores líricos e poetas, é muito curioso essa correlação que o Italo Calvino vai chamando mas a questão é que quando chegamos ao fim do último relato sobre a Eusápia, instala-se a dúvida se qual das Eusápias constrói a outra. E isso, de alguma maneira, deu-nos a chave para o projeto de Chiesa Nuova, não é? Onde a ampliação do cemitério é a cobertura do crematório e de todo o coisa. Portanto, nós acabamos a propor, e isso também por uma série de razões que a seguir também explico, não é? Portanto, todo o programa fica debaixo de terra e é organizado através de um conjunto de muros muito largos para as ossadas, que não são mais do que os lanternins que ritmam depois com um ritmo absolutamente igual e ritmado, portanto, são sempre à mesma cadência os vários pátios entre os vários espaços de fora. E, portanto, depois às tantas já não sabemos se é a cobertura do de baixo que constrói o cemitério, se é o cemitério que constrói o de baixo. Procuramos essa analogia. Acabámos a gerir, digamos, não só o esquema de circulação, não é? Portanto, o acesso a todo o complexo do crematório, não é? Que tem desde a recepção dos corpos, às salas de velatório, as zonas de espera, administração e depois de tratamento e enfim, de guarda das coisas, não é? Acabámos a perceber-nos que conseguíamos com muita facilidade fazer uma analogia aos 4 elementos da matéria. Portanto, de alguma maneira o percurso inicia-se no ar, as pessoas descem através de uma longa rampa onde a luz vai descendo, não é? Quando chegam, essa rampa está em cima de um enorme espelho d'água
que gera o elevador e, digamos, o percurso pedonal até à entrada, não é? E, portanto, da água passamos pela água, entramos na terra e depois alguns de nós procedem até ao fogo, não é? E depois voltam ao ar. E, portanto, de alguma maneira, isto ajudou-nos a descrever um sentido para o programa que nos parecia lógico e consonante com a questão da Eusápia, não é? E foi isso que nos ajudou depois no desenho e na geometria, portanto, porque até aí surgiam uns edifícios, uns objetos, uns atos, sem um fio condutor. E, portanto, e só quando nós, de algum modo, interrelacionámos estes dois pretextos, não é? A Eusápia e os 4 elementos, é que de facto o projeto se tornou claro, não é? E aí a geometria depois fez o seu trabalho.